Muito boa tarde, meus irmãos em Cristo, colegas, amigos e companheiros de ideal. Nós, como eu disse, a semana retrasada e a semana passada, e ratificando nessa semana também, nós, de alguma forma, nos adaptando a toda essa situação que nós nos encontramos e não pode sair, isolamento social, enfim. Mais uma quarta-feira nós vamos fazer o nosso estudo do Evangelho, a leitura do Evangelho e as nossas considerações através das redes sociais. Então, sejam todos os senhores e as senhoras muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos proteja, que Deus nos fortaleça e nos dê o aumentado da coragem para nós enfrentarmos esses dias, coragem para nós procedermos às mudanças que são necessárias para nosso bem viver, para a melhora dos nossos dias. Que o bom Deus nos abençoe hoje e sempre, que nosso Senhor Jesus Cristo continue, como sempre, velando por nós, nos protegendo do mundo lá fora e nos protegendo de nós mesmos. E como é o nosso hábito aqui nos trabalhos presenciais e agora pela rede, quem quiser colocar um copo com água, semana passada eu falei copo de água, copo com água, para nós, no momento das nossas orações, de alguma forma, procedemos à fluidificação dessa água, rogando bênçãos do céu, rogando que tudo aquilo que nós necessitamos, o remédio de que nós carecemos, sejam colocados nessa água, e ao final dos trabalhos nós beberemos essa água e vamos perceber a diferença que isso vai nos proporcionar, uma melhora, um aumentado do nosso ânimo e até, como disse há pouco, do nosso encorajamento diante das situações. Dessa forma, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador. Não só agradecidos por mais uma quarta-feira de estudo do Evangelho, agradecidos também por nós ainda, de alguma forma, ainda que atípica, nos reunirmos novamente, estarmos juntos para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, de alguma forma, proporcionarmos para nós e aos que estão à nossa volta dias melhores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Antes de nós darmos continuidade à leitura do capítulo 5, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, que é o capítulo mais longo do Evangelho. Então nós vamos ler, nós fracionamos ele, a leitura, em 3 ou 4 oportunidades, né? Em 3 ou 4 quartas-feiras. Eu vou ler primeiro uma passagem do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e chegou até nós, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E começa com uma passagem da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, que diz: e a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E Emmanuel faz o seu comentário acerca dessa passagem da segunda epístola de Paulo, sob o título Ciência e Temperança. Diz Emmanuel: quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá semelhantes expositores do saber.
nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam na intemperança, naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não nos esqueçamos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência. Como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, e que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes da vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, que são imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Palavras de Emmanuel que nos fazem refletir da necessidade de nós termos um maior controle sobre esses nossos ímpetos, sobre essas nossas atitudes impensadas diante daquilo que nós consideramos errado ou equivocado, diante daquilo que nós não compreendemos muito bem. Se nós detemos algum conhecimento, se nós temos alguma facilidade, aqueles famosos dons que Deus nos concede, nós precisamos entender, nós precisamos ter muito cristalino em nós que os saberes nossos diferem dos saberes do outro. A capacidade que eu tenho de discernimento, ela difere dos demais. Nós estamos encarnados nos nossos grupos, nas nossas agremiações, enfim, nas nossas famílias, nos ambientes em que nós estamos inseridos, existe sempre uma variação de conhecimentos, uma grande diversidade de conhecimentos, de capacitações. Ora, então eu não posso exigir que o outro tenha o mesmo nível de compreensão que eu. Eu preciso ter paciência, temperança, tolerância com aqueles que ainda não entendem aquilo que eu penso já entender. Não sei se eu estou sendo claro, não sei se eu estou sendo objetivo, mas entendamos, a minha verdade difere da verdade dos outros, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua limitação de discernimento, de entendimento. Então nós precisamos sempre levar isso em consideração. Cada um de nós age de uma forma diante de um mesmo problema. Por quê? Porque nós estamos em níveis de entendimento, em níveis de evolução diferenciados. Então nós precisamos ter a tolerância e a devida paciência. É como o professor que percebe potencialidades no aluno, num determinado aluno, e em outro aluno ele percebe que existe uma dificuldade um pouco maior de aprendizado. É assim que nós somos, é assim que a nossa sociedade é. Alguns de nós entendem com rapidez, conseguem, vamos dizer assim, pegar as coisas no ar. Outros precisam de mais tempo, de um maior tempo de explicação, de exemplificação, enfim. Nós que detemos algum conhecimento, como bem disse Emmanuel, nós não precisamos, nós devemos, é da nossa obrigação sermos mais pacientes, mais tolerantes
com aqueles que ainda não atingiram o nível de entendimento que hoje nós possuímos. Que assim seja. E nós vamos ler, dando continuidade, a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no item 11, na página 80. E antes de eu fazer de fato, entrar de fato na leitura do Evangelho, vale uma consideração. Alguns de nós, ou diria até um número relativamente grande, de nós, dos nossos irmãos brasileiros, nós não temos muito hábito de ler, não é mesmo? São difíceis ou são raras as pessoas que têm o hábito de leitura, que são leitores compulsivos. E o que dirá então quando a gente diz, ou nós orientamos, na necessidade de fazermos o Evangelho no lar? Algumas pessoas, sempre com muito boa vontade, falam: olha, eu faço, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Olha, está aqui uma oportunidade, surgiu uma oportunidade. Se é que nós podemos tirar algum tipo de vantagens nesse nosso novo modo de transmitir os ensinamentos do Cristo, a leitura do Evangelho, que esses dias em que nós estamos transmitindo pelas redes sociais a leitura do Evangelho, que não substitua, porque não se substitui, mas que venha pelo menos amenizar ou dar maior tranquilidade às famílias. Se os senhores e as senhoras que estão aí nos vendo, nos ouvindo, têm essa certa dificuldade de reunir as famílias para fazer um determinado horário, a leitura do Evangelho e a discussão, ora, estamos aqui. Sintonizem o nosso canal, né, o nosso site, iesim.org, e os senhores poderão acompanhar. Não substitui, lembrando, repetindo, mas dá um alento. Como nós dissemos, se nós colocarmos a água em frente do aparelho em que nós estamos recebendo essas mensagens e também orarmos com fervor, é válido, porque nenhuma oração é perdida, ok? Item 11 do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Lembrando ainda, um número grande, inclusive, de irmãos, eles procuram sempre os leitores de sorte, né? A gente gosta de procurar esses ledores de sorte e saber o que nós somos no passado, né? E a gente busca, será que no passado eu fui rei, eu fui rainha? Será que eu fui um grande general? Será que eu fui um herói? Será que eu fui um mártir? Né? Nós alimentamos sempre esse desejo de saber o que é que nós fomos lá atrás. Mas veja, se isso nos fosse útil, Deus permitiria que nós reencarnássemos com a lembrança das nossas existências pregressas. Mas entendeu o Criador que isso não nos seria útil. Foi como nós acabamos de ler nesse parágrafo. Já pensou se nós descobríssemos que dentro da nossa família existe alguém reencarnado como nós, que nós prejudicamos demais? Que nós, numa outra experiência terrestre, odiamos, ou que fomos odiados, ou que nós causamos dano, dor, tristeza. E aí, nessa presente experiência terrestre, essa pessoa vem muito próxima de nós. Porque pela misericórdia divina, Deus nos coloca novamente perto dos nossos desafetos,
perto das pessoas que nos são antipáticas, também perto dos que nos são simpáticos, mas muitas vezes nós estamos juntos numa nova experiência para nós solucionarmos os nossos problemas. E se nós tivéssemos a ideia, a noção, ou se nós tivéssemos a consciência, a ciência de que aquela pessoa que hoje é um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, um irmão, foi uma pessoa que nos causou muita dor, muita mágoa, ficaria difícil o nosso relacionamento, não é? Daí a sabedoria infinita do Criador nos dar esse esquecimento. Continuando, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. Exatamente o que nós falamos ainda há pouco. Vejam, de resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Ficou claro? Eu espero que todos nós tenhamos conseguido entender que não nos é necessário, aliás, por misericórdia, por bênção divina, nós não sabemos o que foi que nós fizemos aos outros. E vejam, esse só já seria um motivo para nós termos mais tendências nas nossas relações. Como eu não sei se aquele que se apresenta hoje diante de mim, muito próximo de mim, muitas vezes fazendo parte do meu círculo familiar, da minha consanguinidade, alguém que me é caro nessa experiência terrena. Como eu não sei o que foi que fez com que nós nos uníssemos novamente, então nós temos que tratar todas as pessoas bem, não é? Quem sabe hoje, se alguém vem como meu filho não foi meu pai numa outra oportunidade? Ou então, como eu posso saber se alguém que veio como minha mãe não me foi uma pessoa que causou dor em outra oportunidade? E essa falta de conhecimento, de lembrança, nos traz a seguinte mensagem, que eu acho que é a primeira de todas. Vamos nos tratar
bem uns aos outros. Vamos nos auxiliar mutuamente, porque nós não sabemos o que nós fizemos lá atrás, pelo menos por enquanto. Porque quando nós deixarmos esse invólucro carnal, aí nós lembraremos de todas as nossas passagens terrenas e de todas as nossas encarnações. E será muito constrangedor nós percebermos que nós destratamos alguém que nos foi muito caro, alguém que nos auxiliou, alguém que nos estendeu a mão e que colaborou para que nós evoluíssemos. E da mesma forma, nós ficaremos felizes em saber que na nossa encarnação nós tratamos bem aqueles que nos prejudicaram, porque é uma forma de perdão, de paciência, de tolerância, de resignação. E isso faz com que o nosso espírito evolua, que nós burilemos as nossas almas, que são espíritos encarnados. Isso faz com que o nosso Criador sorrie para nós. Isso nos torna melhores. Isso nos torna verdadeiramente filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai, todos nós. E vejam só, como se não bastasse tudo isso que nós já lemos e todas essas motivações, tem um tópico aqui no Evangelho que fala sobre os motivos da resignação. E por que nós temos que ser resignados? Vejam só. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, e que vos assegura a tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, ele não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador, que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O exemplo não poderia ter sido mais claro. Nos é necessário, nós carecemos
de ter tenência nos nossos atos, não amanhã, mas agora, hoje, mudar as nossas atitudes hoje. Tudo está mudando, tudo evolui. Então, estamos passando por momentos muito difíceis e eu não vou voltar nesse assunto de novo, porque já exaurimos, já estamos um pouco exaustos de tanto se falar das convulsões que estão acontecendo, de toda essa pandemia. Mas nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nos são apresentadas. Jesus fazia isso. Jesus não perdia uma oportunidade para ensinar. Toda situação era motivo para o mestre lançar o ensinamento, lançar uma semente, para que germinasse depois em nossos corações, no nosso entendimento. Ora, se nós estamos passando por dificuldades, todo tipo de dificuldade, se nós estamos passando por mudanças sociais profundas, por procedimentos que até então nós desconhecíamos, se nós temos que nos não conformar, mas nos adaptar à nova ordem social, às novas regras sociais, está aí uma oportunidade de nós tirarmos uma grande lição, um grande ensinamento. Nós temos percebido que algumas pessoas estão, vejam só, com esse isolamento social, estão descobrindo verdadeiramente as pessoas da própria família. As pessoas, por conta do isolamento social compulsório, redescobriram a família, redescobriram o que é realmente necessário nas suas vidas. Nós estamos fazendo isso. Estamos nos adaptando à tecnologia, estamos nos adaptando e estamos tentando nos melhorar. Então nós estamos deixando de lado uma série de futilidades, de mesquinharias. Essa situação que se apresenta hoje para nós, ela despertou em nós, e eu estou falando não só de nós, aqueles que professam a fé nos espíritos, e nem só nos brasileiros, mas a nível mundial, global, despertou em nós a solidariedade. Há de despertar em nós um maior comprometimento com o bem-estar alheio, o outro. Estamos pensando mais no outro. Quantos, se nós prestarmos atenção no que está acontecendo mundo afora, quantos que sequer se preocupavam com o próximo estão fazendo doações, estão se desdobrando, estão até se sacrificando para proporcionar dias melhores para os menos afortunados. Porque nós somos afortunados. Se nós temos alguma condição do que a grande maioria, uma condição melhor do que a grande maioria, então nós somos afortunados. Mas quantos descobriram ou tiraram a pedra que pesava sobre os corações e descobriram que, sim, nós podemos ajudar, sem esperar qualquer tipo de retribuição, ajudar pelo simples amor fraternal, pela solidariedade. Quantas pessoas estão passando por dificuldades profundas nesses dias. E a tendência é a coisa se fortalecer, né? Esses dias de trevas vão se adensar, vão se concentrar um pouco mais, mas nós estamos juntos e cada vez aumenta mais o número da legião das pessoas de boa vontade, das pessoas que querem auxiliar os menos favorecidos. Então vamos tirar lições dessa situação, vamos aprender a conviver mais com os nossos familiares, vamos aprender a ter mais tolerância, a buscar o entendimento do outro, vamos procurar entender o ponto de vista do outro.
aceitar as limitações do outro e as nossas. Vamos exercitar a humildade, sabe por quê? Porque nós não somos donos da verdade. E essa situação que se apresenta hoje nos faz despertar para isso. Nós temos muito que aprender. E nós carecemos de ajuda. E, como nós carecemos de ajuda, muitos dos nossos irmãos estão muito mais carentes de auxílio, de amparo do que nós. Então nós podemos receber amparo de um lado e amparar do outro, como uma corrente de solidariedade. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e como eu disse no começo da nossa explanação, ele é o capítulo mais longo, e eu acredito, humildemente, que ele não é o mais longo, o que tem o maior número de itens no Evangelho à toa, porque é justamente ele que nos faz despertar. Bem-aventurados somos nós, que hoje nos encontramos em situação aflitiva, porque essas dores que nós estamos passando, essa preocupação que se avizinha de nós, toda essa situação que para nós é novidade, que nós ainda não sabemos, nós que não vivemos nenhum tipo de guerra, né? Agora, trazendo mais para a nossa realidade de brasileiros, nós não passamos por cataclismas, nós não passamos por guerras, nós brasileiros, nós, ou bem ou mal, nós vivemos numa terra muito boa. Aqui existem poucos conflitos sociais. É verdade, existem focos de muita violência. Mas, de um modo geral, nós desconhecíamos até então essa situação de isolamento. Nós desconhecíamos esse distanciamento compulsório, obrigatório. Então, para todos nós, é uma situação diferente. É uma situação difícil, porque nós não vivenciamos isso. Mas estamos vivenciando agora. Aliás, nós e todo o planeta. Então a gente precisa mostrar a nossa capacidade de adaptação e tirar ensinamentos dessas situações e olhar para os céus e não rogar para o Senhor ou questionar a providência divina. Por que isso está acontecendo? Porque o porquê não nos compete. Saber o porquê de toda essa situação não nos compete. A grande oportunidade que nós temos é olhar para o céu e pedir encorajamento, pedir luz do discernimento. E aí a gente se preparar melhor para os dias mais difíceis que estão por chegar. Não é se desesperar, mas é ter a tranquilidade, ter a serenidade do coração de saber, está difícil, mas isso não é castigo. É uma oportunidade de nós provarmos o nosso merecimento, de nós provarmos que sim, diante dessas dificuldades, nós haveremos de pôr para fora, de estampar o nosso caráter. E qual é o nosso caráter? E qual é a maior virtude que nós temos? É a bondade. Nós somos seres solidários. Nós somos seres que se preocupam com o outro. O grande número de nós, ao longo da nossa caminhada terrena, nós nos afastamos da luz voluntariamente. Está aí uma oportunidade de nós voltarmos. Está aí uma oportunidade de nós voltarmos para o caminho reto. Uma bendita oportunidade, porque as nossas dores são sinais do céu para nos despertar a consciência. As nossas dores despertam em nós uma vigilância maior. Despertam em nós a necessidade de nós nos afastarmos dos ambientes contaminados e nos higienizarmos, nos melhorarmos.
toda essa situação, essa revolução que está acontecendo, que ela seja muito boa para a nossa evolução, que ela burilhe o nosso espírito, que ela nos melhore, que desperte em nós a solidariedade e o amor do próximo, como bem disse nosso Senhor Jesus Cristo na oração dominical, né? Que nós precisamos ser perdoados, mas nós pedimos para o nosso Pai que nos perdoe, mas só na medida em que nós perdoamos os outros. E como nós ainda falamos a semana passada, que toda essa situação nos transforme em seres melhores, em seres mais conscienciosos, em verdadeiros cidadãos, em verdadeiros cristãos. Nós vamos deixar o item 14, o suicídio e a loucura, para quarta-feira que vem. Lembrando aos senhores e às senhoras que nos acompanham, façam oração no lar, fortaleçam os seus laços de família, refaçam a sua lista de prioridades, porque é muito necessário nós termos o coração serenado. E a gente consegue essa serenidade no coração, essa paz interior, tendo paz dentro da nossa casa, porque é a célula mãe da sociedade, não é? Então que a gente consiga, nesses dias de reclusão, colocarmos as ideias no lugar, redefinirmos as nossas prioridades, voltar a perceber que as pessoas que estão à nossa volta que são as pessoas necessárias, importantes para o brilhamento da nossa alma, para a nossa evolução. E daí nós darmos um passo adiante e estendemos as nossas duas mãos em auxílio, ir de encontro à dor, ir de encontro ao desespero e oferecer o nosso trabalho, oferecer a nossa capacidade de ajudar, a nossa capacidade de amar. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos êxito nessa nova tarefa. Não é castigo, é uma nova tarefa. Que nós tenhamos a paciência necessária, que tem nos faltado bastante. Que nós tenhamos bastante paciência para os dias que vêm. Que nós nos ajudemos cada vez mais. Que a gente consiga enxugar não as nossas lágrimas, mas as lágrimas dos nossos irmãos. Que a gente consiga trazer felicidade, não para nós, mas para os que estão em situação mais difícil que a nossa. Porque é vendo o sorriso do outro que nós haveremos de alegrar os nossos corações. Que o bom Pai, o Pai provedor, o Pai criador, Senhor de todo o universo, nos abençoe, nos guarde. Que seu Filho, nosso irmão e mestre, Jesus, continue o seu trabalho ininterrupto de caminhar ao nosso lado, de iluminar as nossas estradas, de abençoar a nossa casa, abençoar onde quer que nós estejamos e que nós nunca nos esqueçamos. Estamos sendo convocados a nos melhorar. Estamos sendo chamados a servir junto aos tarefeiros do bem. Não é castigo, é uma bênção. Assim, meus irmãos, diremos mais uma vez e com alegria no coração: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Muito obrigado e que Deus abençoe os senhores e todos os familiares.